Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. É um prazer retornar a esta casa de oração, rever amigos. Está aqui meu amigo Bazan, conheço há décadas, hein? A Fátima, que aceitou meu convite, a toda a casa, Durvílio, que apresentou, o Cláudio, o Luiz, o Benedito. Eu conheço um monte de vocês aí, hein? Às vezes não me lembro o nome, né? Mas dá para reconhecer muitas pessoas aqui. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. Agradeço também o Sérgio e a Beth, são os médios de transporte aí. Na verdade, eu que os trago, né? Mas é sempre bom a gente estar reunido para falar em nome da nossa doutrina. E o tema que eu propus foi a mediunidade, dando ênfase à psicofonia. Hoje, os médios ostensivos, a grande maioria da mediunidade é a mediunidade de psicofonia. A época de Kardec era psicografia. As pessoas escreviam, né? Trocavam cartas. Hoje não, na velocidade da informação, a psicofonia é mais interessante. Mesmo porque tem médios que ele vai falando e grava, isso aí já pode ser impresso, né? Então você ganha tempo, né? Muito bem, então essa é a mediunidade, com ênfase na psicofonia. Eu sou do Centro Espírita Caibar Chútil, de Ilha Solteira, e me ative bem a esse livro, o Livro dos Médiuns. Quem quer estudar sobre a mediunidade, tem vários livros, né? Mas não tem nenhum livro que eu achei que supera o conteúdo desse livro aqui, o Livro dos Médiuns. Então é interessante que todos leiam, né? Ele até não é tão lido. Normalmente os espíritos leiam bem o Livro dos Espíritos, depois leiam o Evangelho, é tema de palestras, mas um grupo reduzido, esses grupos mediúnicos, se atém mais ao Livro dos Médiuns. Mas o Livro dos Médiuns é um livro muito interessante, muito esclarecedor, e muitas vezes a pessoa fala, mas é um livro meio difícil. Não é difícil. Foi criada essa ideia de dificuldade. Difícil são outros livros, Mecanismos da Mediunidade, um livro um pouco complicado. Tem alguns que são mesmo, né? Tem muita física, muita química. Evolução em Dois Mundos é mais ou menos, porque tem alguns termos ali da área de biologia, da área médica. Mas o Livro dos Médiuns não. O Livro dos Médiuns é um livro bastante fácil de ser lido e gostoso de ser lido, né? Então eu vou falar aqui para vocês no início como se processa a nossa fala segundo a ciência. Depois eu vou falar segundo o Espiritismo e como que processa essa aproximação de uma entidade espiritual para que o médium dê a tal comunicação. Então, a fala, ela se inicia com estímulos neurosensoriais, segundo a ciência. Embora hoje a ciência já está mudando, né? A ciência hoje já está estudando mais o homem integral. Não somente a parte física, né? Mas, olha, veja bem, a fala se inicia com esses estímulos. Estímulos motores, por exemplo. Nós recebemos uma pancada e gritamos, né? Ai, tem uns que gritam com mais força, com mais raiva, outros com menos, outros nem gritam. Por quê? Porque essa sensação é diferente, né? Ou um estímulo ocular. A gente vê um bolo, principalmente o pessoal que está com mais fome, né? Vê aquele bolo e fala, oba, é hoje, né? Ou um estímulo do pensamento. A gente imagina uma criancinha correndo, né? Pode ter ocorrido isso há alguns dias, meses, até anos, a gente fala até, nossa, que fofura, né? E tem outros estímulos. Então, esses estímulos, chegam às áreas de Broca, área de Wernicke e área do córtex motor, né, que são as áreas responsáveis pela fala, segundo a ciência. E essas áreas vão mandar esses estímulos para as áreas motoras da fala. E quando nós expiramos, jogamos o ar para fora, a fala se expressa, porque nós fazemos vibrar o ar em volta de nós, produzindo ondas mecânicas que chegam até o nosso ouvido e das pessoas próximas, né, e a gente ouve. Muito bem, então funciona assim, em relação ao que a ciência nos fala. Nós recebemos um estímulo neurosensorial, uma pancada, por exemplo, né? Então, esse estímulo chega até essas áreas aqui. O córtex motor, a área de Broca
e área de Wernicke. E essas áreas enviam esses estímulos ao nosso aparelho fonador, onde nós temos a laringe, faringe, fossas nasais, a nossa boca, a língua, o palato, as glotes e assim por diante, que vão emitir ondas mecânicas que vibram numa intensidade de 20 a 20 mil Hz. É isso que nós conseguimos ouvir. O elefante ouve mais, o cachorro, o gato ouve mais do que a gente, né? Porque eles têm um aparelho auditivo mais equipado, vamos assim dizer. E por que a ciência fala dessas áreas aqui? Porque quando a gente fala, se nós medirmos através de um eletroencefalograma, que mede os impulsos elétricos, vai ficar mais ativada essas áreas aqui. Essas 3 áreas aqui. Se nós medirmos numa tomografia, ou numa ressonância, ou numa espectroscopia, que avalia o fluxo sanguíneo, ou mesmo o fluxo de oxigênio, nós vamos ver que essas áreas aqui estão mais irrigadas. Então, por isso que a ciência bate nisso. Agora, como se processa a fala do encarnado quando ele recebe um estímulo neurosensorial, segundo o Espiritismo? Qualquer um de vocês, ou até mesmo eu recebo um estímulo, vamos voltar lá, pode ser até uma pancada aí, né? O que vai acontecer? Ó, eu recebo esse estímulo neurosensorial, esse estímulo vem até o meu perispírito. Por quê? Porque quem recebe o estímulo neurosensorial é o meu corpo físico. Só que o meu perispírito está ligado ao corpo físico, molécula a molécula. Daí desse meu perispírito, ele vai vir aqui para a minha alma, o ser pensante. Espírito desencarnado e alma quando está encarnado. É a alma que pensa, é a alma que tem os atributos. A memória está na alma, o desejo, a vontade, a inteligência, é tudo atributo da nossa alma, ou do espírito quando desencarnado. Isso gera confusão, porque muitas vezes a gente lê livro que fala, não, mas a memória está no cérebro, ou não, a memória está no perispírito. Bom, então quando a gente desencarnar, o que está no cérebro nós vamos perder, porque o corpo vai ser decomposto. E no perispírito? O perispírito ele muda, né? Você lembra o livro da Maria João de Deus? Maria João de Deus escreveu o livro Cartas de uma Morta lá com o Chico, era mãe do Chico. Ela queria viajar para Saturno para ver aqueles anéis. Ela tem que mudar o perispírito dela para se adequar àquela outra condição física, né? E aí? Se vai mudar, vai perder toda a memória que ela amealhou ao longo das várias reencarnações? Então não. Então, tudo isso que nós temos pensante é da nossa alma, do nosso perispírito, do nosso espírito, que reflete no perispírito e que vai refletir, obviamente, no nosso corpo físico. Nós temos memória no corpo físico? Nós temos, mas essa memória não é lá que nós guardamos os nossos planejamentos, tudo que nós passamos nas reencarnações passadas. Aquilo é um reflexo do que consta no ser pensante. Então, veja bem, ó. Então nós recebemos esse estímulo, o perispírito manda para a nossa alma, né? A nossa alma, segundo André Luiz, ela emite ondas mentais, Kardec fala de ondas e vibrações, né? E manda para o nosso perispírito aqui. Aí do nosso perispírito, ele vai se alojar aqui no chakra coronário. Então no perispírito, assim como no duplo etérico, tem os chakras. Do chakra coronário, ele mantém uma conexão com a nossa glândula pineal ou epífise. Kardec também não fala de chakras. Quem fala de chakras é o André Luiz. Você já leu Evolução em Dois Mundos? Então fala lá dos chakras. Se vocês pegarem Missionários da Luz, também no André Luiz, com o Chico Xavier, ele fala também dessa antena que capta aquelas ondas mentais que vêm da alma ou que vêm no perispírito de uma entidade, para que ela se manifeste, para que ela traduza essas ondas mentais em ondas elétricas e depois vai se alojar nas respectivas áreas do nosso corpo físico. Então aqui, a epífise manda para essa área motora aqui, ó. E essa área vai mandar para o aparelho fonador. Então, o Espiritismo, ele contradiz o que a ciência fala? Não. O Centro Espírita pega certinho aqui, ó, essas áreas motoras, o aparelho fonador, sem problema nenhum. A diferença é que, segundo a ciência, essa nossa fala, ela inicia o estímulo neurosensorial, o que isso não é verdadeiro, né? Ela inicia como? Esse estímulo neurosensorial existe, mas ele tem que passar automaticamente pela nossa alma, o ser pensante, que é ele que vai dar uma conotação de como há essa resposta. Porque se não fosse assim, todo mundo que levasse um chute teria a mesma reação. E nós não temos, né? Se uma criança vem e dá um cutucão numa pessoa aqui, o que uns vão falar? Que
que gracinha, que criancinha, que lindeza, né? Tem outros que vão ficar bravos, tem outros que vão dar até um safanão nela. Por que essas diferenças? Porque os sentimentos são diferentes, as emoções são diferentes. E de onde estão contidos esses sentimentos, essas emoções, esse desejo, essa vontade? Na alma, no ser pensante. Muito bem, então, ó, como eu disse, a glândula pineal, que fica no cérebro, que faz parte do encéfalo, ela tem uma correlação com o chakra coronário. Então, o chakra coronário se situa no perispírito e a glândula pineal se situa no corpo físico, né? Então, a epífise ou glândula pineal, o André Luiz fala muito em epífise, né? A ciência prefere glândula pineal. É o olho pelo qual o homem harmoniza o mundo interior e o exterior. É o elo de ligação do macrocosmo e o microcosmo. Tem função relacionada com a luz, mas não só com a luz física, e sim com a luz divina. Então, se vocês pegarem o livro Missionário da Luz, está lá bem claro, né, que quando nós recebemos algumas mensagens de entidades, ela vem através do nosso chakra coronário, que tem conexão com a epífise, e a epífise já é do corpo físico. Então está aqui, ó. Onde fica a epífise? Fica aqui bem no meio do nosso cérebro, né? Da nossa cabeça. Então está no encéfalo, o cérebro, que tem essas duas partes aqui, e faz parte do diencéfalo. Então, o diencéfalo tem o tálamo, hipotálamo, tal. O epitálamo, né, é onde fica a epífise. E o hipotálamo é onde fica a hipófise. Então, a epífise é o terceiro olho, como diz algumas doutrinas esotéricas. Então, como eu disse, ó, no livro A Gênese está escrito que o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula com o corpo em formação. Então, o perispírito é matéria, só que não é essa matéria como nós conhecemos, né? É uma matéria muito mais rarefeita, muito mais fluídica, mas é matéria. Então, a gente tem que entender que na natureza, no universo, existe a trindade universal, que é Deus, o Espírito e matéria. Então, Deus, a gente tem uma ideia do que seja, né? Que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas ele não é nem matéria nem espírito. E nós somos espírito e matéria. Então, tudo que não é espírito é matéria para nós, né? Como se processa agora a fala do encarnado sem receber um estímulo neurosensorial, segundo o Espiritismo? Então eu estou falando aqui para vocês, né? Eu não recebi estímulo nenhum. O estímulo tem, né, de vir aqui participar com vocês, mas eu digo, ninguém me deu alguma pancada, eu não recordei alguma coisa, não vi um bolo, né? Então, por livre vontade, com a anuência da casa aqui, conversei com a Fátima, né? E a presença de todos vocês, obviamente, que faz com que eu esteja aqui. Então, a minha alma, como estou encarnado é alma, né? Ela emite ondas mentais do que eu quero falar, então vai emitir um tipo de onda mental, que vai ser captada aqui pelo meu perispírito. Então, nesse meu perispírito, ele vai se alojar ao meu chakra coronário aqui. Por que ele tem que se alojar a um chakra? Por quê? Porque o meu corpo ele é compartimentalizado. Então eu só enxergo pelos meus olhos, eu só ouço pelos meus ouvidos. E o espírito? E quando eu desencarno? Quando vocês desencarnarem, alguém está com pressa aí ou não? Ninguém, né? Então, quando vocês desencarnarem, eu também, nós não vamos ver por esses olhos. Quem tem mediunidade de clarividência sabe, né? E eu tenho irmã que eu sempre converso com ela fala assim, às vezes eu vejo alguma entidade, falo, não, essa eu não quero nem ver. Aí tampa o olho, aí que vê com nitidez. Por quê? Porque não são esses olhos que ela está vendo. Ela está vendo com os olhos da alma, no caso, porque está encarnado, né? Então, aí ele vem no chakra coronário, como nós já falamos, o chakra coronário tem uma conexão com que parte do nosso corpo físico? Com a glândula pineal. Aí a glândula pineal já vai traduzir essas ondas mentais, passa para ondas elétricas e joga isso aqui nessas áreas, porque é da fala. Se fosse para eu dar um soco, não viria nessas áreas. Viria em outras áreas, compatível com o meu objetivo. E dessas áreas vão sair aqui no meu aparelho fonador, por isso que eu estou falando com vocês. Agora, como se processa a fala? Através do médium. Como que o médium fala? Muitas vezes a pessoa acha que é o seguinte, ó, o espírito, a entidade vem e fala aqui no meu ouvido, mas ele fala mesmo, fala a palavra mesmo. Mas o cara
for de outra nacionalidade, e se você não entende alemão, por exemplo? Dr. Fritz tem de monte aí, né? Como que você entende? É porque ele não fala, né? Ele emite ondas, né? E essas ondas são captadas dessa maneira aqui, ó. O espírito, tá aqui. O espírito, ele emite, o espírito desencarnado, tá? Ele emite ondas mentais. As ondas mentais chegam até o perispírito dele, do desencarnado, se aloja aqui no chakra coronário do desencarnado, que vai chegar até o chakra coronário do encarnado. Então você vê, é de perispírito para perispírito a comunicação. E aí esse chakra coronário vai chegar na parte física. Qual que é a parte física que tem conexão com o chakra coronário? A glândula, a epífise aqui, ou glândula pineal. E dessa glândula pineal, aí segue o que a ciência fala, né? Chega aqui nessas áreas aqui, área de Broca, de Wernicke e o córtex motor, e daí chega no nosso aparelho fonador, e quando a gente joga o ar para fora, nós vibramos o ar, e as pessoas ouvem, e nós também ouvimos, né? Dá para entender isso? Então eu vou falar, como é uma gravação, a gente fica um pouco distante. Depois que terminar aqui, eu vou ficar por aqui. Se alguém quiser fazer algumas considerações, alguns questionamentos, vocês ficam à vontade. Porque esse tema a gente normalmente fala em seminário, 2, 3, 4 horas, né? E aqui nós vamos falar em 40 minutos, senão a Fátima me pega ali, ó. Tá ali, né? Então, mediunidade, agora fica fácil. É a faculdade humana, natural, pela qual se estabelecem as relações entre homens e espírito. Então, veja bem, a minha cachorrinha aqui, a Suzy. A Suzy tem mediunidade? É sim ou não? Não. Mas ela vê. Se aparecer uma entidade, um espírito, e se materializar, porque ele tem que adquirir matéria como nós entendemos, para refletir a luz. Porque a gente só vê o reflexo da luz, né? Se apagar tudo a luz aqui, vocês não vão me ver, e nem eu ver vocês. Mas eu continuo aqui e vocês aí. Então, a gente depende da luz para enxergar, por causa desses nossos olhos, né? Então a Suzy não é médio, porque médio é a relação entre homens e espírito. Outra coisa, e Jesus era médio? É sim ou não, hein? Quem falou sim errou, mas vou dar uma chance. É sim ou não? É não, né? Por que Jesus não é médio, né? Porque Jesus, ele já fazia por si só. Ele tinha todas as potencialidades. Para ser médio, ele teria que ter um auxílio de uma outra entidade. Ele não precisava desse auxílio de outra entidade. Ele fazia por si só. Mas tem uma passagem aqui no livro A Gênesis, vocês olham lá, o capítulo 15º, no finalzinho do item 2, que aí uma entidade fala, né? Kardec coloca lá, um espírito disse, se Jesus fosse médio, seria médio de Deus. Mas quer dizer, no sentido figurativo, porque como eu disse aqui, ó, nós temos Deus, Espírito e matéria. Então, para ser médio, ele teria que ter uma influência de espíritos. Se tem influência de Deus, isso não quer dizer que é médio, quer dizer que ele é um espírito altamente evoluído. Tanto é que Jesus falava, né? Eu e o Pai somos quantos? Somos um. Né? Por que somos um? Porque Jesus já estava numa vibração tão alta que ele captava a mensagem crística, né? Muito bem. Então, médium quer dizer medianeiro, intermediário. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médio. Pode, pois, dizer que todos são mais ou menos médios. Só que agora tem um todavia aqui. Vocês lembram quando tem uma conjunção adversativa? O cara fala, olha, a sua palestra foi boa, viu, Bazan? Mas, ixi, aí você atenta aqui lá, porque é aquilo que é o que ele pensa, né? Mas, então, todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que depende então de uma organização mais ou menos sensitiva. Está no livro dos médios, capítulo 14 aí. O que Kardec dizia aí? Que se eu perguntar para vocês, você é médium? Mas todo mundo é médium. Não, não é isso que nós estamos perguntando. Nós estamos perguntando se você tem mediunidade ostensiva. Você escreve, você fala, você ouve, né? É assim, então, todos nós somos médios. Mas quando se pergunta, você é médio, nós estamos perguntando, você tem essa fenomenologia de uma maneira bastante exacerbada? Não, mas eu vejo. Mas você vê, de vez em quando eu vejo um vulto. Não, você tem que ver com uma certa intensidade, né?
Você escreve, eu já escrevi uma frase o ano passado. Isso não vale, né? Pode ser até anímico, inclusive, né? Muito bem. Então, não vamos esquecer nunca que a nossa alma, né? Ela vibra matéria mental. Está aqui, ó, a nossa alma, né? Ela vibra ondas mentais ou matéria mental, que isso vai refletir no corpo mental, e do corpo mental vai vir ao nosso perispírito. O nosso perispírito é onde tem todas as ligações fluídicas, né? Nosso perispírito absorve energia no meio. Nosso perispírito é que faz com que nós nos conectemos com entidades do mundo espiritual e assim por diante. E do nosso perispírito, ó, o que acontece? Ele afeta o nosso duplo etérico, que é um corpo energético. E o duplo etérico vai afetar o nosso corpo físico. Então, se vocês pegarem os livros da codificação, não tem aqui lá corpo mental e duplo etérico. Tem nos livros de André Luiz. Então, se a gente pegar, por exemplo, vamos esquecer os livros de André Luiz, vamos pegar só a codificação. Então tem lá a alma emitindo ondas que chegam ao nosso perispírito e do perispírito chegando ao nosso corpo físico. Então, através dos nossos pensamentos, ou em conexão, quer seja com o encarnado através da telepatia, quer seja com um desencarnado, nós exercemos influência benéfica ou maléfica no nosso corpo físico. Uma vez que essas energias passam por todos os átomos. Então, olha, é um átomo mental, né? Essa aqui é uma representação também dos livros de André Luiz. Esse átomo mental, advindo do nosso pensamento, ele influencia nos átomos físicos aqui. E os átomos físicos que constituem as nossas células. E as nossas células é que constituem o nosso corpo físico. Para vocês terem ideia, um quilograma de massa, de corpo vivo aqui, nosso, nós temos 1 trilhão de células. É muita célula, né? Mas se nós, com o nosso pensamento, nós influenciamos um átomo sequer, um átomo qualquer que seja, né? Eles vão influenciar os outros e assim todo o nosso organismo será influenciado. Então os nossos pensamentos, pensamentos saudáveis, produzem química saudável. Produz serotonina, dopamina, endorfina, oxitocina, né? A serotonina e a dopamina são neurotransmissores produzidos pelos neurônios, né? A endorfina e oxitocina, né? Pode ser ocitocina também, né? Tem algumas traduções que está o C aí. É produzido pelas nossas glândulas endócrinas, né? Então, só para vocês terem uma ideia, olha, a ansiedade hoje é tida como o mal do século. Só no Brasil, 9,3% dos brasileiros têm esse transtorno. Isso dá mais ou menos 20 milhões de pessoas só no Brasil. O Brasil tem 213 milhões, algo parecido, pelo que eu vi ontem, né? 9,3% dá quase 20 milhões de pessoas que têm esse transtorno de ansiedade. Então, olha, o que é ansiedade? A ansiedade é uma deficiência de dopamina. Então, os neurotransmissores não conseguem produzir a dopamina em quantidade suficiente para que a pessoa tenha uma vida normal. A depressão, ó, além de não ter, o nosso neurotransmissor não conseguirem, né, produzir uma certa quantidade de dopamina, também não consegue de serotonina. Aí vem a depressão. Então, a ansiedade é a pessoa vivendo muito no futuro. E a depressão é a pessoa vivendo no passado. Então, o que nós devemos fazer? Viver o presente. O passado já foi. Vamos aproveitar as experiências passadas, mas não vivenciar aqueles momentos, principalmente de tristeza. E o futuro, a gente tem que se planejar para o futuro, mas não ficar pensando muito mais no futuro do que o próprio presente, né? Só que agora tem um detalhe. Por que o nosso organismo não produz a dopamina em quantidade suficiente? É porque o nosso organismo teve um desgaste, ou não nos alimentamos bem. Existe o alimento. Não é nada disso. Isso é um efeito, é o que repercutiu. De onde vem esse problema? Da alma, do ser pensante. Então, Paulo disse nessa epístola aos Filipenses, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo tinha uma fé tremenda, né? Era igual o profeta Jó, tinha muita fé. Tomé tido como já não tinha muita, né? Então, ó, não há doenças, há doentes, devido à desarmonia espiritual. Então, quando nós temos um problema,
Qual que é o problema que nós temos, principalmente os psíquicos, vem na nossa alma. O nosso corpo influencia, claro, nós temos uma alma, um perispírito e um corpo físico. Isso é interligado. Tudo faz parte. Ah, mas o fulano ele tem um excesso de colesterol. Tá? É alimentação? É alimentação. A alimentação faz parte, né? O modo de vida faz parte, né? Mas também a gente não pode esquecer do ser pensante, do equilíbrio, né? Isso é mais importante. A gente tem que entender que quando nós curamos algumas deficiências orgânicas, nós estamos curando mais o efeito e não a causa, né? Então é a nossa vibração, ó, que escolhe o mundo espiritual à nossa volta. Nós queremos bons espíritos ou obsessores? Vocês acham que os obsessores nos pegam por quê? Devido a quê? Devido aos nossos pensamentos. O obsessor é sempre um espírito equivocado, né, que ainda se compraz no mal, que vem por vingança ou coisa do ramo. Então, como que a gente combate essas más tendências? Cultivando bons pensamentos, fazendo oração, meditando e assim por diante, né? Ó, tem um livro interessante que não é espírita, que chama O Segredo. Acho que muito de vocês já devem ter lido isso aqui, né? Da Rhonda Byrne. Ela fala que nós somos seres vibracionais e interagimos com o universo. Isso é verdadeiro, né? Não é um livro espírita isso aí. Agora, o livro dos Espíritos, o capítulo 6º, que fala sobre a vida espírita, que tem lá percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, nós vamos falar um pouquinho com vocês para que dê para entender melhor o que eu estou tentando passar aqui. Ó, a questão 249A, tá, no espírito, a faculdade de ouvir está em todo o seu ser, como é de ver, no espírito, ou seja, no ser encarnado. A capacidade de ouvir está em todo o seu ser ou está ligado a algum órgão? Ó, todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está revestido de um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos, mas no estado de liberdade deixam de estar localizadas. Então vejam bem, então não adianta o cara falar, eu vi uma entidade, ela falava, ouvia, coçava o ouvido. Quando vocês veem espírito, quem tem mediunidade, ele tem boca? Tem boca. Ele tem olho? Ele tem olho. Tem ouvido? Ele tem ouvido. Mas ele vê por aqueles olhos? Não. Ele vê por onde? Por todo o corpo perispiritual. Porque imagina vocês, o nosso espírito é um centro de luz, vamos imaginar assim. O nosso perispírito é igual um vidro. Às vezes é opaco, né? Quando a entidade é menos evoluída. E é bem transparente quando a entidade é mais evoluída. Então ele vê por todo. Agora, quando nós adquirimos um corpo, o corpo físico é uma barreira física muito grande. Aí, essa nossa alma, no caso encarnada, ela não consegue transpor a visão pelo corpo físico. Então nós temos que ter condutos, no caso, o olho, para que a gente possa ver. Aí por que o médium vê? O médium vê porque ele se exterioriza perispiritualmente. Aí ele consegue ver. Mas nós, enquanto, vamos dizer, encarcerado no corpo físico, sem essa exteriorização, a gente tem que usar o olho para ver. O que não é, no caso, quando a gente desencarna, né? E no ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos, esse item 257, né? Está lá, o perispírito não possui órgãos sensoriais. É claro lá, né? Então não tem pele, língua, nariz, ouvidos e olhos. Tem, mas não são funcionais, né? Eles não usam os olhos para ver a boca e assim por diante, né? Então como que funciona a mediunidade? Imagina aqui que nós temos uma médium aqui. Ela exterioriza o seu perispírito. E nós temos uma entidade, um espírito aqui, desencarnado. Então, vai haver aqui o quê? Uma atmosfera fluídica perispiritual comum às duas entidades, o encarnado e o desencarnado. Então, olha, o perispírito do espírito comunicante também se expande, se junta aqui. E aí o que vai acontecer? A ideia do espírito é que vai prevalecer. Então, tem essa conexão, o perispírito aqui da médium vai ser invadido pelas ideias do espírito. Essas ideias vão chegar nesse perispírito. Do perispírito vai chegar onde? Para adentrar o corpo físico? A glândula pineal. E depois segue aquele processo, né? Se é fala, ou se é escrita, ou outra coisa. Então vamos ver, objetivos da mediunidade. Aqui já é mais fácil, né? Ó, a mediunidade, ela tem como prioridade o esclarecimento
e a renovação de ideias de encarnados e desencarnados, mas principalmente trazer para os encarnados as mensagens e as situações dos desencarnados, comprovando a imortalidade do ser e promovendo aos encarnados a compreensão da nossa condição de espíritos imortais reencarnados em constante evolução. Muitas vezes nós achamos que nós fazemos um benefício tremendo para o mundo espiritual, e fazemos, isso não é mentira, mas que nós somos o tchan da coisa. Mas qual o objetivo primeiro da mediunidade? É o esclarecimento de quem? Do próprio médium. É essa a ideia, né? É essa a ideia. Então os médios que têm mediunidade mais evidente, eles revelam um compromisso com a tarefa, já que toda a faculdade é concedida tendo em vista um fim específico, né? Tem pessoas que falam, olha, eu precisava ir lá num centro, o centro de vocês é forte? Lá é forte, oxe, o nosso centro lá é pesado, né? Não, porque eu queria fechar os meus chakras. Ah, você quer fechar? Porque eu vejo as entidades, eu não quero ver mais, né? Aí é meio complicado, mas meu filho, se você já veio com essa ferramenta, vai trabalhar em prol disso. Você não precisa, mas é que eu não sou espírita, não precisa ser espírita. Quem falou que você tem que ser espírita para desenvolver isso aí? Vai fazer caridade, leva, faz sopa, trata bem as pessoas, seja um exemplo no seu seio familiar. Você está vendo, essa visão que você tem é para você, é para que você se doutrine, seja exemplo dentro do contexto que você se insira, dentro da sua casa, dentro da sociedade, do local que você trabalha e assim por diante, né? Nós todos somos rodeados por espírito, né? Então tem lá uma questão interessante no Livro dos Espíritos que fala que há uma testemunha de espíritos em nossa volta. Muitas vezes o cara vai ler algumas mensagens no WhatsApp, hoje todo mundo lê, né? A gente não sai do WhatsApp, né? E fala, essa eu vou ver, nossa, essa está brava, hein? O cara olha para um lado, para o outro, não tem ninguém, deixa eu dar uma checadinha mais de perto, né? Vocês acham que não tem ninguém? Está assim de gente, né? Se a gente imaginar que nós temos 8 bilhões de pessoas encarnadas e mais ou menos 30 bilhões congregando a Terra, seja encarnado e desencarnado, nós teríamos 22 bilhões desencarnados. É quase 3 para 1, né? Então, ó, quando tem um, nós estamos aqui, tem pelo menos 3 ali de volta, né? Então a gente tem que ficar esperto, né? Esse número também de 30 bilhões de pessoas encarnadas e desencarnados algumas lives que eu vi. No livro O Roteiro está escrito um pouco mais de 22 bilhões de pessoas encarnadas e desencarnadas, né? Muito bem, então o médium será considerado apto a se integrar a um grupo mediúnico quando? Essa é uma pergunta que sempre fazem, né? Olha, eu tenho mediunidade, você acha que eu já posso entrar num grupo mediúnico? Não, não é assim também, né? Ó, quando a pessoa já consegue discernir as ideias que lhe são próprias e as que são dos espíritos comunicantes, isso é importante, porque no começo a pessoa fica assim, será que essa ideia é minha? Né? Escreva, mas eu queria falar, mas não vou falar porque eu acho que é minha. Fale, vamos conversando, né? Quando ele apresenta um bom controle, a educação, tanto emocional como psíquica, revela esforço de combate às imperfeições e oferece condições para se dedicar com afinco à tarefa, e demonstra disposição para servir com desprendimento, mantendo-se atualizado em termos doutrinários. O médium tem que estudar, né? E outro, tem muitos médios aqui, os médios eu vou falar, viu? É difícil você pegar eles nas palestras, nos cursos, eles gostam de ir nas reuniões mediúnicas para extravasar o meu potencial, né? Não é assim, eles têm que estudar, não são todos, né? Mas uma boa parte deles gosta mesmo do fenômeno, né? De estar lá participando dessas reuniões mediúnicas, mas tem que estudar. Tipos de mediunidade, então está lá no Livro dos Médiuns, o capítulo 14, né, que fala que nós temos médios de efeitos físicos e efeitos intelectuais. Os de efeitos físicos podem ser facultativos, ou seja, eles têm consciência que tem essa mediunidade. Ou pode ser involuntário, né? Ele está fornecendo ectoplasma, mas ele não tem ciência disso. E essas mediunidades de efeito físico, até escrita direta, você lembra a escrita direta mais famosa que existe? Qual é? É que vocês estão distantes aí, né? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram escritos, né? Não pelo dedo de Moisés, porque senão queimava o dedão dele, né? Porque escrever na pedra, você imagina a temperatura que tinha que estar ali, né? Então foi escrito, é uma escrita direta. Aproveitava o ectoplasma de Moisés e as entidades formatavam o tipo de um dedo e escrevia.
É a mesma coisa que a voz direta. Vocês lembram? Tem uma passagem no livro de Números. O livro de Números deve ser o terceiro ou quarto livro de Moisés, né? E lá está falando que a mula de Balaão falava. Vocês acham que uma mula fala? A mula, o quadrúpede lá. Então, não fala. Então, quem que falava? Era a entidade, o mentor do Balaão, que tirava o ectoplasma dele, fazia como se fosse uma garganta ectoplasmática e aparecia essa voz. Quer dizer, vibrava o ar em volta. Isso é possível. É relatado também em outras citações. Ruídos, movimentos e deslocamento, as mesas girantes, né? Levitação, materialização e tal. E a mediunidade de efeitos intelectuais. Eu enumerei aqui 9, mas tem um monte, né? Eu vou falar mais um pouquinho, por causa do nosso tempo, da mediunidade psicofônica aqui, que pode ser inconsciente, semiconsciente ou intuitiva. Então está lá, médios falantes ou psicofônicos. O médio serve como instrumento pelo qual o espírito se comunica pela fala. Assim, a ligação do perispírito dele, aqui, do comunicante, com o perispírito do médium, né? Permitindo que o espírito expresse a sua ideia através da fala do médium. É claro isso aí, né? Então, nós falamos desde o início que a entidade tem vontade de se comunicar, ela exterioriza seu perispírito. O médium também tem essa capacidade de exteriorização, vai produzir aqui uma atmosfera incomum. Essa atmosfera fluídica, né, vai exercer um efeito sobre o chakra coronário do médium. Do chakra coronário vai para a glândula pineal e aí os devidos órgãos da fala, né? E os tipos de médium psicofônico, foi o que nós colocamos aqui. O consciente, ele influencia diretamente aqui o chakra coronário e obviamente a glândula pineal, e depois o cérebro é que processa essa interpretação. No semiconsciente, ele atua aqui tanto no cérebro como na garganta do médium, né? E no inconsciente, não, ele atua também na parte cerebral, mas ele tem uma forte influência na garganta. Tanto é que tem médium que fala com outra voz, parece que é a voz da entidade desencarnada, né? Outro timbre. Muito bem, como conclusão, nós atraímos seres que têm a mesma frequência vibratória que nós. Quando nós oramos, nós elevamos a nossa frequência vibratória e nos desconectamos dos obsessores. Todos vocês têm esse hábito de fazer as orações antes de deitar? Então, quando a gente vai deitar, dormir, a gente tem que fazer as nossas orações. Eu tinha uma época que eu deitava e dormia. Aí me alertaram, faz o seguinte, fica em pé. Então eu vou deitar, fico em pé, faço as minhas orações e aí deito. E quando levanto, agradeça a noite que você teve e pede para que os bons espíritos te auxiliem nessa jornada de mais um dia pela frente, né? Muito bem. Então, energias boas, olha, atrai bons espíritos, traz saúde e equilíbrio, abre as portas do bem e do amor. Energias ruins, alguém fala mal da sogra aí? Do genro, do cunhado, né? Eu tenho 14 cunhados, né? Se for começar a falar mal deles, eu vou ficar falando mal o dia inteiro. Então eu prefiro falar bem, né, Bazan? Pronto. Energias ruins, traz doença e desequilíbrio, abre as portas do mal e do ódio, né? As obsessões vêm disso aí. E qual a recomendação de Jesus? Jesus disse lá em Mateus: vigiai e orai para não cair em tentação. Por que nós devemos vigiar? Porque nós vibramos, as nossas ondas mentais não são um retilíneo, né? Elas sofrem oscilações, né? O meio nos influencia. Então nós temos que orar para que a gente não caia muito, né? Essa é a ideia. E vigiar, o quê? Vigiar para que nós mantenhamos o nosso pensamento o mais possível no bem. Se vem algumas ideias ruins para nós, esqueçamos aquela, né? Agradecemos a Deus a oportunidade de termos hoje uma família, tantos amigos, né? Nascido num país como o Brasil. A gente poderia ter nascido na faixa de Gaza, em outro país da África que não tem a mínima condição de sobrevivência, mas nós tivemos esse privilégio, ou esse merecimento, como alguns falam, né? Então vamos aproveitar essa oportunidade, né? Vamos vigiar sempre para que
a gente não caia em tentação por isso, e orar para mantermos a nossa vibração sempre no alto, né? Então é essa a mensagem. Muito obrigado a todos e que Deus nos proteja hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigado.